Muito boa noite. Inicialmente, agradeço o sempre gentil convite da SODEC para transmitir, durante o tempo disponível, algumas considerações sobre a nossa doutrina espírita. Também aproveito para cumprimentar a todos que assistirão esse momento através da internet. Igualmente, saúdo aqueles que aqui se encontram presencialmente, participando dessa oportunidade de reflexão conjuntamente, em torno particularmente do nosso tema: o espírita deve ser. Um dos assuntos mais complexos que envolve toda a coletividade humana é a nossa relação com a religião. Afinal de contas, qual é o propósito da religião? Qual é a finalidade da religião? Qual é, definitivamente, o seu compromisso? Nós encontramos, para nossa satisfação, no Evangelho segundo o Espiritismo, uma importante constatação feita por Kardec, particularmente, constante no capítulo 8, onde nós identificamos no item 10 a seguinte observação de Kardec: a religião tem como propósito, objetivo, finalidade, conduzir o ser humano até Deus. Ora, continua Kardec, não é possível nos aproximarmos de Deus enquanto não estivermos perfeitos. Portanto, o papel da religião é tornar o ser humano alguém melhor. A religião que não torna qualquer um de nós melhor não cumpre o seu papel, não cumpre o seu objetivo, não cumpre a sua finalidade. Com essas palavras, aparentemente simples, nós ficamos mais esclarecidos a respeito do papel, do objetivo da religião em nossas vidas. De forma que a melhor religião é aquela que está nos fazendo evoluir, está permitindo a nossa renovação, a nossa regeneração. Se assim não for, precisaríamos refazer as nossas considerações a fim de reavaliarmos se a religião que abraçamos, de fato, está trazendo os benefícios pretendidos. Com essas constatações, surge outra pergunta significativa. E o Espiritismo? Como ele torna o ser humano melhor, a fim de que todos nós possamos nos renovarmos, nos regenerarmos e chegarmos um dia até o Criador, até Deus? Como é que o Espiritismo procede para que isso venha, de fato, a ocorrer? Para responder essa pergunta, nós fazemos uma consulta a uma obra muito conhecida, que é a obra O Consolador, de autoria espiritual de Emmanuel, com psicografia de Chico Xavier. Nessa obra, com vários itens, com perguntas e também constatações de Emmanuel, nós encontramos o item 204. Nesse item, nós observamos que a maneira pela qual é possível a criatura, todos nós, nos aproximarmos de Deus é através da organização em nós de duas asas, simbolicamente falando. Uma asa é a asa da sabedoria e a outra asa, a asa do sentimento. É muito significativa essa representação, porque nós pensamos de imediato em um anjo, erguendo-se às grandes alturas com as suas duas asas. Mais uma vez, de um lado, a asa da sabedoria, do outro lado, a asa do sentimento. Emmanuel nos explica que dentro das nossas limitações de vocabulário, de gramática, de palavras, podemos entender o seguinte: a asa do sentimento, ela pode ser entendida como adiantamento moral, e a chamada asa da sabedoria como adiantamento intelectual. É a mesma coisa, os efeitos são idênticos. Cabe-nos, no entanto, destacar
conforme Emmanuel nos ensina, mais uma vez, no item 204 da obra O Consolador, que as asas não são iguais nem equivalentes em todas as suas possibilidades. Há diferenças. E a diferença mais significativa é que uma delas possui superioridade sobre a outra. Exatamente, a palavra é essa. Superioridade. Quando vamos refletir melhor sobre esse ensinamento, fica um pouco fácil de entender o que ocorre. Vamos aqui, grosso modo, imaginarmos. Vamos aqui, simbolizando uma situação real, uma pessoa com um grande cabedal de conhecimentos intelectuais. Fala com facilidade, tem um vernáculo muito equilibrado, um poder de convencimento, um raciocínio aparentemente lógico muito significativo. Se todo esse arcabouço intelectual que facilita a sua comunicação não tiver como base principal o adiantamento moral, ele vai enganar muita gente, ou ela vai enganar muita gente. Ele vai fazer muitas coisas equivocadas em malefício da sociedade. Seja essa pessoa um gestor público ou um gestor privado, ou o que importa. Quando o adiantamento intelectual não acompanha o adiantamento moral, temos um grave problema para resolver. A pessoa fará uso de atributos intelectuais notáveis em malefício de si mesma, dos seus parentes mais próximos e, em última instância, como destacamos anteriormente, da própria sociedade, com diversas situações que serão difíceis de serem primeiro identificadas e, posteriormente, retificadas. Em consequência, fica fácil compreendermos que, de fato, há uma superioridade de um ponto para o outro. Outro aspecto que também precisamos enfatizar, aproveitando a oportunidade de hoje, é os pormenores de cada asa dessa, que, como vimos, são necessárias para a nossa evolução, para que possamos nos conduzir ao Criador. Vamos, então, apresentar algumas observações para cada uma dessas asas, necessárias para a nossa evolução espiritual. Vamos iniciar pela asa da sabedoria, ou adiantamento intelectual. A nossa doutrina espírita nos possibilita desenvolvermos um raciocínio lógico, racional, uma condição cognitiva significativa, iniciando pelas nossas obras básicas. As nossas 5 obras básicas são muito significativas para que possamos estabelecer um raciocínio coerente em função da nossa apreensão lógica. Vamos lembrar que desde 1857 a sociedade humana já convive com o Livro dos Espíritos. Em 1861 ela passou a conviver com o Livro dos Médiuns. Em 1864 com o Evangelho segundo o Espiritismo. Em 1865 com a obra O Céu e o Inferno. E em 1868 com a obra A Gênese. Gostaríamos, aproveitando essa ocasião, de fazermos uma homenagem à primeira grande obra, que, na verdade, condensa e reúne todas as demais. Refiro-me ao nosso Livro dos Espíritos. Vamos homenagear essa obra. Ao mesmo tempo, homenagearemos Divaldo Pereira Franco, que em 13 de maio desse ano voltou à pátria espiritual com 98 anos. Então, vamos procurar fazer uma dupla homenagem que atende ao nosso objetivo e, ao mesmo tempo, homenageia um espírita muito destacado pelo seu trabalho profícuo. Estamos agora em 1948. Divaldo está com 21 anos de idade. Ele é um médium, foi um médium de efeitos ostensivos, um médium ostensivo. Então, ele identificava os espíritos que estavam ali na proximidade. Em dado momento, Divaldo, mais uma vez, com 21 anos de idade, 1948, ele observa um espírito que se aproxima. E ele, então, procura dialogar com esse espírito e o espírito se apresenta. Sou Viana de Carvalho.
E Divaldo, então, recebe a seguinte pergunta de Viana de Carvalho, espírito. Divaldo, você é médium, não é? Aí Divaldo, com seu jeito simples, sim, senhor, sou médium. Mas você não é espírita ainda. Não, senhor, eu não sou espírita ainda, mas devia ser. Então, eu vou orientar você. É importante que você faça a leitura do Livro dos Espíritos, para você entender o que ocorre com você, a fim de que você possa ficar familiarizado com a sua situação de médium, vidente. Aí ele, então, sim senhor, começou a ler o Livro dos Espíritos. Passou-se um tempo sem nenhuma aproximação de Viana de Carvalho. Depois desse tempo, Viana de Carvalho resolveu aproximar-se. E o Divaldo, muito feliz, já li o livro todo. Estou em condições de passarmos para a próxima obra. A Viana de Carvalho leu mesmo, tudo direitinho. Aí o Divaldo ficou preocupado, porque ele lia um parágrafo, não lia o outro. É aquela leitura na diagonal, só com as palavras fáceis, sem fazer um estudo profundo, sem fazer uma análise bastante pormenorizada. Aí ele, eu li mais ou menos. Então leia de novo, depois nós conversamos. Viana de Carvalho se ausentou durante outro grande tempo. Retornou. E aí, Divaldo, fez a leitura? Não, agora eu estou pronto, está tudo bem. Aí o Viana de Carvalho, acho que não. Leia de novo, mas dessa vez faça uma leitura com dicionário, atento, de forma mais pormenorizada, analítica. Lá vai o Divaldo de novo. Um ano se passou, um ano estudando a obra O Livro dos Espíritos. Dessa vez, com o dicionário, identificando as palavras que ele não conhecia, procurando refletir sobre os parágrafos, as questões, as perguntas, levantando novas ideias e até, em alguns casos, admitindo em si mesmo decorar algumas questões. Chegou a esse ponto. Viana de Carvalho retorna, um ano depois. Então, Divaldo, e a leitura? Não, agora eu estou bem, estou tranquilo. Aí ele falou, realmente, de fato, agora você já está entendendo mesmo. Mas eu vou dizer uma coisa para você. Você pode passar para a próxima obra, o Livro dos Médiuns. Mas eu lhe garanto que você nunca vai deixar de estudar o Livro dos Espíritos. Nem que passe 100 anos, você ainda não conseguirá assimilar integralmente todo o conteúdo que essa obra oferece. E digo mais, mesmo quando estiver desencarnado, aqui entre nós, você vai continuar a estudar o Livro dos Espíritos, porque ele sempre mostrará uma nova face de entendimento. É essa a homenagem. Mas agora eu gostaria de complementar a meu modo e a minha maneira. Se todos nós lêssemos o Livro dos Espíritos, por exemplo, aos 30 anos, vai ter um sabor, vai ter uma impressão, vai gerar em cada um de nós um sentimento. Mas se você ler aos 60, 70, 80, é outro sentimento. Nós não seremos os mesmos. Novas vivências darão às nossas leituras um colorido completamente modificado. Se lermos o Livro dos Espíritos saudáveis, com a saúde em dia, sem problema nenhum, é uma coisa. Quem for ler o Livro dos Espíritos no leito do hospital, passando por uma situação difícil, terá outra percepção, outra perspectiva, e mais uma vez vai trazer a cada um de nós uma nova forma de enxergar aqueles ensinamentos. Ler o Livro dos Espíritos quando nasce um ente querido, um filho, um neto, um sobrinho, é uma coisa. Ler o Livro dos Espíritos após o desencarne de um ente querido é outra coisa. De maneira que todos nós somos convidados a relermos mais de uma vez essas obras, e o Livro dos Espíritos é apenas um bom exemplo, mostrando que à medida que formos tendo novas verificações na vida, experiências, situações, estaríamos prontos para compreendermos ângulos, dimensões, perspectivas de todas essas obras básicas que não conseguimos captar anteriormente. De modo que o espírita deve ser preocupado, deve estar atento
e não imaginar que leu o livro uma vez, o assunto está resolvido, está pacificado. Devemos continuar a lê-lo sempre que sentirmos novas perspectivas, acontecimentos e situações em nossa vida. Eu acredito que todos perceberam que essa asa do nosso adiantamento intelectual requer uma remuneração. Eu preciso retornar, preciso revisitar as obras, visando torná-las atuais para cada um de nós. Esse é um primeiro ponto. Tais obras, e aqui vamos a outras considerações, terão sempre, mais uma vez, 5 pontos fundamentais que devem ser identificados em qualquer das obras citadas, que citamos anteriormente. O primeiro ponto fundamental é identificarmos em todas elas a existência de Deus. Ao identificarmos a existência de Deus, nós passamos a sentir mais tranquilidade, de sabermos que há uma inteligência suprema, há um ponto dirigente que coordena as nossas vidas e se faz presente, tanto nos momentos alegres, quanto nos momentos que não são alegres, que nos fazem ficar tristes às vezes. Esse é um ponto significativo. Ao fazermos isso, afastamos o materialismo, que de alguma forma é um tóxico, que nos faz pensar que a vida vai do berço até o túmulo, tirando de todos nós perspectivas como esperança e também motivação para melhorarmos. O materialismo, de alguma maneira, cria em cada um de nós uma certa ansiedade e uma depressão, porque alguma coisa a gente não conseguiu fazer nessa existência. E, por outro lado, algumas outras coisas fizemos errado e dá a impressão que não temos como corrigir isso no seu devido tempo. De maneira, então, que a existência de Deus é fundamental que seja identificada nas nossas leituras das diversas obras. O outro ponto, não menos importante, é a existência dos espíritos e a sua sobrevivência. Existência e sobrevivência. De fato, vamos entendendo e compreendendo que a morte não existe. Há vida antes do berço e há vida depois que nós vamos para outra esfera. De modo que nós teremos possibilidades, muitas, de escaparmos da morte. Mas da vida nós nunca escaparemos. Sempre estaremos vivos. Ou aqui, ou acolá. É um ponto muito significativo. O outro ponto, também importante, estamos agora no terceiro ponto, em relação à pluralidade dos mundos habitados. Vamos descobrindo, por meio dos estudos da nossa asa, da sabedoria, que existem mundos com diferentes graus de intensidade da matéria. Mais sutis, mais densos, de maneira que à medida que formos evoluindo, seremos convidados a irmos para outros locais para ampliarmos a nossa esfera da humanidade. Logo depois, um outro ponto, também bastante importante, é que nós temos a comunicabilidade dos espíritos. Vamos identificando que a vivência e a convivência com a espiritualidade ocorre aqui e agora. Tanto é verdade que no nosso próprio Livro dos Espíritos, na questão 459, nós aprendemos o seguinte através de uma pergunta de Kardec. Influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossas vidas? E a espiritualidade respondeu, muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que, de ordinário, são eles, os espíritos, que vos dirigem, mostrando para todos nós que espírito não é problema. O problema, a dificuldade é com quem estamos conectados, com quem estamos em sintonia, com quem estamos nos alinhando em termos de sentimento, emoção e pensamento. Essa é a dificuldade ou a tarefa que temos que refletir, já que essa comunicação ocorre constantemente, em diversas oportunidades. Nesse ponto, nessas observações que nós fizemos, gostaríamos de destacar essas em particular. Elas nos deixam mais tranquilos para refletirmos a respeito da nossa asa do sentimento, a respeito do nosso adiantamento moral. E para fazermos essa mudança de raciocínio,
convém irmos para o capítulo 17 do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, onde nós somos concitados a sermos perfeitos, sede perfeitos. E lá encontramos a seguinte observação: reconhece-se o verdadeiro espírita por sua transformação moral e pelos esforços que empreende para dominar suas más inclinações. Ora, como é que uma pessoa vai dominar suas más inclinações se ela acha que ela é perfeita? Como é que uma pessoa vai alterar alguma regra de conduta, de comportamento, se ela acha que ela não tem absolutamente nada para melhorar? Eu diria que é quase impossível. Nesse contexto, aproveitando essa oportunidade que a SODEC nos possibilita, gostaríamos de fazer uma reflexão conjunta e, para tanto, recorremos à segunda parte do nosso livro dos Espíritos, que trata do mundo espírita, ou do mundo dos espíritos. E lá nós temos a escala espírita. O que eu vou fazer agora? Vou destacar aspectos que estão no livro dos Espíritos, que tratam das 3 grandes ordens dos Espíritos, a fim de que possamos, dentro das nossas possibilidades e limitações, identificarmos as nossas tendências, se são boas ou não, em função da escala espírita. A primeira grande ordem, eu acho que eu não vou falar não, porque é dos espíritos puros. Como o espírito puro que a humanidade teve contato foi Jesus, eu fico tranquilo. Eu acho que não será objeto da nossa análise, né? Porque estamos nos referindo a Jesus, que é o nosso guia e modelo. Mas, na segunda ordem e terceira ordem, pode ser que aqui mesmo, ou nos acompanhando pela internet, haja bons espíritos, ou espíritos imperfeitos. Vamos começar pela segunda ordem, que é a ordem dos bons espíritos. Vamos aqui a algumas características, para identificarmos se estamos em sintonia ou não. Bons espíritos. Os bons espíritos, segunda ordem, compreendem Deus e compreendem o infinito, ou seja, percebem a presença de Deus em suas vidas e não têm tanta ansiedade, porque sabe que tudo ocorrerá no seu devido tempo. É uma primeira característica. Segundo ponto, predominância do espírito sobre a matéria. Traduz isso aí para entendermos. Tem 2 assuntos próximos de você. Assuntos do terra a terra, do dia a dia, e assuntos espirituais. Para onde o bom espírito vai? O assunto espiritual. Ele se sente atraído. Então, é o outro ponto para refletirmos. Para onde somos mais atraídos? Segundo ponto. Terceiro ponto. O bom espírito, ele fica feliz de fazer o bem e fica feliz de evitar o mal. É outra característica do espírito bom. Outra, ele tem grande desejo de fazer o bem constantemente. É outro ponto. E quando esse bom espírito está encarnado, uma condição dele é que ele gosta de fazer o bem pelo bem, mesmo que não tenha reconhecimento. Não precisa reconhecer, nem dizer obrigado. Ele faz o bem pelo bem. Pronto. Temos aqui algumas características. Podemos nos identificar. Estamos alinhados com algumas dessas características? É uma reflexão de caráter pessoal. Vamos agora à terceira ordem, dos espíritos imperfeitos. Vamos a elas? O espírito imperfeito, ele tem a intuição de Deus, mas não compreende. Ele sabe que tem uma força, tem uma energia, mas ele não sabe bem como é que ela atua na sua vida, de que maneira ela está presente. Tem só uma intuição leve a respeito de Deus. É um primeiro ponto. Outro, predominância da matéria sobre o espírito. Tem 2 assuntos, terra a terra e o assunto espiritual. Adivinha para onde o espírito imperfeito vai? Terra a terra. Ele quer saber o que está acontecendo, qual é a última fofoca, o que está rolando. Esse assunto interessa mais do que os assuntos espirituais. Outro ponto, tem um grande direcionamento, propensão ao mal. O que significa isso? O espírito imperfeito está bem, tranquilo, mas se pisarem no pé dele, ele se transforma.
e vai querer fazer a represália, vai querer mostrar toda a sua dignidade, toda a sua autoridade, toda a sua personalidade. Ele não deixa barato. Ele está bem, mas não pode causar dano a ele de nenhuma maneira, porque se o fizer, vai ter represália, vai ter retorno. É uma outra característica. Outra característica, muitos não são essencialmente maus, mas são levianos, ou seja, tratam dos assuntos espirituais quando dá tempo, quando pode, porque não se veem como espíritos que estão temporariamente investidos pela carne. Em consequência, vivem muito para a matéria. Outro aspecto também, eles têm, de alguma forma, uma grande tendência a dificultar o perdão daquelas ofensas. E aí, muitos não fazem, em várias oportunidades, nem o bem, nem o mal. E isso, por si só, já é uma condição de imperfeição. Vivem na neutralidade aparente. E, por último, o mais grave, os espíritos imperfeitos, terceira ordem, alguns deles gostam de fazer o mal, planejam o mal, arquitetam o mal, cultivam o mal e, se deixar, desfazem de novo. Então, precisamos nos identificar. Onde estamos? Quais são as características que combinam mais com os traços da nossa personalidade? Uma vez identificado isso, poderemos trabalhar para modificarmos as nossas tendências, comportamentos e características. Sobre o assunto, tem uma frase que é atribuída a Santo Agostinho, que trata do que nós estamos aqui agora refletindo. E a frase é a seguinte, atribuída a Santo Agostinho. Os seres humanos, as pessoas, prezam e valorizam muito os seus comportamentos, não porque são corretos, justos e luminosos, mas porque são seus. O que o Santo Agostinho desejou dizer? Que a gente valoriza muito o que é nosso, mesmo que seja errado, mesmo que seja equivocado. Isso dificulta muito a nossa renovação e a nossa regeneração. A tal ponto que o apóstolo Paulo, na sua carta aos Romanos, capítulo 7, fez uma análise profunda do seu comportamento. E sim, Paulo chegou a constatações muito boas. Disse Paulo nessa carta aos Romanos: o bem que eu quero, esse eu não faço. Mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Só com constatações como essa, que Paulo chegou, é que é possível nós darmos passos para a renovação. Se eu não fizer esse esforço, continuarei na mesma situação de sempre, sem uma melhoria, sem um aperfeiçoamento, sem uma regeneração. São pontos para refletirmos. Nesse caminho, gostaríamos de citar para todos, no desenvolvimento da nossa asa do sentimento ou adiantamento moral, dois aspectos muito significativos: o autoconhecimento e o autoaprimoramento. Gostaríamos de falar sobre os dois casos. O autoconhecimento, para que nós possamos praticar o desenvolvimento da nossa asa do sentimento, mais uma vez, do adiantamento moral, ele pode ser encontrado numa atividade que era feita por Sócrates, século V a.C. Sócrates andava pelos vilarejos gregos e sempre fazendo perguntas muito inconvenientes. Essas perguntas, hoje, à luz da filosofia, nós sabemos que as perguntas se tratam da chamada maiêutica, que é parto de ideias. Sócrates partia do princípio que você, eu, todos nós, sabemos muito bem o que é o certo, mas a gente não faz a pergunta certa, porque ou não quer responder, ou quer se esconder através da nossa ignorância ou falta de informação. Então, Sócrates fazia esse papel difícil, de fazer perguntas difíceis. Vamos a algumas perguntas difíceis que Sócrates fazia. Ele andava nas feiras, nos vilarejos, e perguntava: você acredita num Deus? Sim, acredito. Você vive conforme ele orienta? Aí a pessoa já ficava nervosa. Você faz o que o seu Deus orienta, já que você disse que acredita? Aí a pessoa mudava de assunto, falava outra coisa. Aí outra pessoa: você não é a favor da verdade? Sou a favor da verdade. Então você não mente? Aí a pessoa já ficava encrencada.
porque ela dizia uma coisa e depois admitia que fazia outra coisa. Esse era o papel de Sócrates, maiêutica, parto de ideias. Nós sabemos o que devemos fazer, mas nós não fazemos, por preguiça, por falta de vontade ou algo semelhante. Vou fazer agora o papel de Sócrates. Vamos lá. Não precisa responder, só refletir. Você é espírita? Aí todo mundo provavelmente vai dizer, sim. Se você é espírita, quando você está convivendo com uma vicissitude, um problema grave, uma situação indesejada, você se desespera? Se você se desespera, mas você disse que é espírita, então você não acredita, não confia na providência divina? Então você é espírita ou você não é espírita? São perguntas difíceis para nós refletirmos juntos a respeito se de fato abraçamos essa crença, acreditamos no que pensamos que somos e praticamos. É difícil, mas são perguntas que precisamos fazer. Essa é uma primeira pergunta. Vamos a uma segunda pergunta. Você é espírita? Mais uma vez, sou. Muito bem. Alguém lhe ofendeu injustamente, de forma agressiva. Você acredita na justiça divina ou você vai querer retribuir em igual teor aquela injustiça que você vivenciou? São perguntas difíceis. Você vai ficar alimentando alguma coisa no seu pensamento, desejoso que aquela pessoa que lhe ofendeu injustamente, de forma agressiva, possa ter todo mundo sobre suas costas e mais alguma coisa para ser penalizada? Ou você vai, de fato, deixar a providência divina, causa e efeito, ação e reação, atuar no devido momento? São questões difíceis, que mexem com o nosso raciocínio e, de fato, se acreditamos e vivenciamos aquilo que pensamos fazer parte da nossa vida. São algumas questões para reflexão. Para que possamos, nas horas difíceis, de dúvidas, ou quando estivermos receosos, deixaremos aqui uma orientação, mais uma vez, do Livro dos Espíritos, questão 919, onde o próprio Santo Agostinho, através de uma pergunta de Kardec, nos dá uma importante orientação. Kardec perguntou assim, questão 919 do Livro dos Espíritos: qual o meio prático mais eficaz de se melhorar nessa vida e de se resistir à atração do mal? Parêntese. Ele não perguntou qualquer meio, qualquer coisa, é o meio prático mais eficaz. Qual foi a resposta de Santo Agostinho? Um sábio da antiguidade já vou-lo disse: conhece-te a ti mesmo. Vemos, por meio da resposta de Santo Agostinho, que precisamos investir um tempo em nós, para que possamos compreender as nossas tendências, as nossas inclinações, o nosso perfil, as nossas escolhas, como reagimos diante de certas situações, e se eu sei que eu vou reagir mal diante de um determinado fato, eu me desvio desse mal. Eu procuro outros caminhos, porque eu já sei que eu ainda tenho certas fraquezas, para que eu não venha a cair nessas fraquezas e para, de alguma maneira, não me ver em condições de resistir a situações que eu ainda não tenho estrutura para responder adequadamente. Acredito que Santo Agostinho já será motivo da nossa reflexão na questão 919. Esse é o autoconhecimento. Mas temos o autoaprimoramento. Gostaríamos, para o autoaprimoramento, de contar uma historinha, que ela é muito ilustrativa. Havia uma aldeia, e nessa aldeia encontrava-se perto dela uma grande elevação. Um belo dia, uma autoridade apareceu e falou assim: meus irmãos, eu vou ensinar vocês aonde tem um tesouro muito valioso. E esse tesouro encontra-se no alto dessa montanha, apontou para a elevação, próxima à aldeia. E aí fez uma escola, chamou várias pessoas e começou a ensinar como subir a montanha para encontrar o tesouro. E foi explicando passo a passo. Primeiro vocês vão subir desse ponto, vão enfrentar essa dificuldade, vai passar por isso, vai ser assim, quando acontecer isso, faça aquilo,
foi dando diversas orientações, reunindo o maior grupo de pessoas, praticamente a aldeia inteira participou dessas orientações. Após essas exaustivas orientações, pormenorizadas, detalhadas, com muita minúcia, um belo dia, aquele guia, aquele orientador, aquele professor, aquele mestre, sumiu. E as pessoas ficaram, mas ficaram orientadas, todas com muito bom conhecimento para subir a montanha e encontrar o tesouro que ele garantiu que estava lá no alto daquela montanha. Pronto, todo mundo começou a se mobilizar para subir a montanha, estavam bem orientados. Logo de cara, um grupo olhou e falou assim: eu subi essa montanha, não vai dar certo. Muito alto, eu estou vendo daqui que tem uma vegetação que pode me ferir, pode me cortar. Eu vou ficar por aqui mesmo, aqui embaixo. Essas pessoas, então, com esse perfil, com esse comportamento, são aquelas pessoas que nós poderíamos classificar como desanimadas. Não quiseram enfrentar, apesar das orientações, o esforço para conseguir o tesouro. Havia um outro grupo que falou: não, eu vou subir sim, eu vou enfrentar essa montanha. E começou a subir. Aí, à medida que ia subindo, aí realmente tinha uma vegetação que cortava, veio o frio, a pedra era muito difícil de subir, veio a fome, o cansaço, doenças, muitas dificuldades. Aí falou: não, isso não é vida, assim não dá. E começou-se a formar um grupo dos queixosos, queixa para lá, queixa para cá, e adivinha, esse segundo grupo, os queixosos, resolveu desistir e voltou de novo. Só um grupo continuou a caminhada, que é o grupo dos persistentes. Apesar do sofrimento, da dor, do frio, do sono, da vegetação que causava dificuldades, as pessoas foram se ajudando. Quem conseguia ter mais força, dava a mão para quem tinha menos força. E todo mundo começou a se apoiar, se ajudar. Quem está na frente? Eu. Ajuda quem está atrás. E foram, para e passo, com apoio, conjuntamente, subindo e superando todos os obstáculos. Adivinhem, chegaram no alto da montanha. E lá estava o maravilhoso tesouro. Alegria, alegria, alegria. Mas foi um grupo pequenininho. O grupo dos perseverantes. Esse grupo, então, ficou feliz. Agora estamos ricos, vamos desfrutar da riqueza. Aí eles olharam para baixo, para a aldeia, seus parentes, seus entes queridos, que estavam na situação de queixosos, outros reclamando daquela situação toda lá. E aí eles falaram: não, vamos voltar. Deixa o tesouro aqui, o tesouro não vai fugir. Vamos ajudar nossos parentes. E desceram tudo de novo para ajudar os retardatários, que por queixa, por preguiça ou por falta de vontade não fizeram o esforço necessário para subir até o tesouro. Considerações. Essa montanha é o nosso progresso espiritual. Não será possível realizarmos a nossa renovação, a nossa regeneração moral, espiritual, sem sacrifício, sem de alguma forma mostrarmos interesse, vontade e perseverança para superarmos as dificuldades. No meio dessa caminhada, não nos iludamos. Algumas pessoas muito queridas por nós não vão conseguir nos acompanhar. Talvez um filho não consiga, talvez o nosso pai não consiga, talvez um grande amigo, uma irmã, um irmão não consiga, mas não tem problema. Nós vamos ajudá-los, vamos dar o braço para eles, vamos dar todo o nosso apoio, a fim de que possamos conduzir esta pessoa ou estes entes queridos junto conosco, tantas vezes quantas forem necessárias. Dentro do nosso parênteses, eu cito, por exemplo, as obras de Ivone do Amaral Pereira, particularmente na sua trilogia, onde o chamado espírito Charles voltou como pai, às vezes como irmão, às vezes como amigo, às vezes como padre, tudo para ajudar Ivone nas suas várias encarnações. Ele nunca abandonou Ivone, ele voltou. Ele tinha autorização espiritual para ir para paragens muito superiores. Mas qual é o pai, a mãe, que ama seus filhos, seus sobrinhos, as pessoas de uma forma geral que tem uma maior aproximação, que vai estar bem em qualquer ambiente superior, sabendo que o seu filho continua sofrendo, seu afilhado, enfim, um ente querido. É claro que nós iremos voltar, quantas vezes forem necessárias. Esse é o nosso autoaprimoramento, a exigir de todos nós essa devoção, primeiro,
a nossa renovação e regeneração. Segundo, há o desejo sincero de proporcionar auxílio e ajuda àqueles que precisam de mais apoio e de mais orientação. Chegamos agora na parte já final da nossa exposição e gostaríamos de deixar uma mensagem para reflexão. O título do nosso tema hoje é O Espírita deve ser comprometido, envolvido, deve ser motivado por tudo isso que nós falamos. Gostaríamos de recorrer à obra Religião dos Espíritos, particularmente no capítulo 80, Doutrina Espírita. Vou fazer aqui a citação de alguns trechos da mensagem, tá bom? Vamos a elas. Todas as religiões fazem exorcismo de espíritos infelizes, mas somente a doutrina espírita se dispõe a abraçá-los como doentes que são. Procure, então, respeitar e dignificar a doutrina que te consola e liberta. Espírita deve ser a tua conduta, ainda mesmo que estejais envolvido em duras experimentações na vida. Espírita deve ser o nome do teu nome, ainda mesmo que estejas vivenciando aflitivos combates contigo mesmo. Religião espírita significa religião do Cristo. Guarda ela, pois, na tua mais alta responsabilidade nesta existência, porque um dia serás chamado a prestar conta do que fizeste com ela em vida. Com essa parte final, deixamos todos com várias informações para reflexão e tudo isso visando a nossa renovação e a nossa regeneração. Que Jesus nos abençoe.